AVNews de hoje vai falar de um assunto que infelizmente não é assunto novo. O Vasco devedor, o Vasco mal pagador. Até para mudar de gestão, até para mudar de forma de administrar, há dificuldades por conta de um passado nefasto, de péssimas gestões. Clube tem dificuldades para acertar com a Federação Carioca e com a Confederação Brasileira de Futebol sua transferência para Vasco SAF. Todos esses detalhes você vai ver já já no News. Vamos trazer um explicativo de como está esse trâmite para que a Vasco SAF seja instituída. Um membro do futuro board da Vasco SAF já foi definido hoje. Não houve oposição, pelo menos nesse assunto não temos política. E o time do Vasco se preparando para domingo, desafio em Salvador. Não vai ter um adversário, o Rotavírus. A princípio, todo mundo bem, assim como o jovem Marlon Gomes. Emílio Faro ganha poder para poder mexer e fazer o que bem entender, para que o time renda na capital baiana. Você vai ter informações sobre a base do Vasco e sobre venda de ingressos para o compromisso importantíssimo da próxima quarta-feira em São Januário contra o Guarani. Essas e outras informações num News como sempre recheado você vai ter já já. Depois dela, toca a guitarrinha. Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews, o meu, o seu, de todas as noites. O vídeo que você gosta e curte tanto, fica na expectativa das notícias. Fico tão feliz com isso, tão alegre. Muito obrigado pelo seu carinho e por acreditar no nosso trabalho. Peço que você dê aquela curtida, que você compartilhe o link pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avisando que o News está entrando no ar. Seja membro do canal Atenção Vascaínos, tem muita coisa boa vindo aí para os membros do canal. Ser membro do canal vale muito a pena. O QR Code está aí na tela e você vai deitar e rolar. Pode participar de lives, de sorteios, de promoções. Olha só que vantagem. É importante você ser membro do canal. Volto a dizer, vem coisa boa por aí. E na abertura desse News eu quero dar o recado da 1xBet. A 1xBet, que é parceira do canal Atenção Vascaínos há muito tempo. A 1xBet tem no primeiro comentário aqui um link para você fazer o seu cadastro e para você apostar. E você usa a palavra Vascaínos para dobrar na sua primeira aposta. Colocou R$150, está com grana, vai para 300. Aí você tem um gordurão para poder fazer as suas apostas, escolher em vários esportes, em várias modalidades, vale muito a pena. 1xBet é uma empresa séria, correta, que paga bem, paga rápido e vale você se associar. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Olha, no segundo bloco do News, eu vou trazer informações que nos entristecem demais, por conta ainda da situação da transformação do Vasco Associação em Vasco SAF. Eu podia até abrir o News falando disso, mas olha, não quero não. Porque eu acho que a gente vive num momento tão difícil no Vasco, com tanta notícia ruim, com tanta coisa complicada. É um clube amarrado em todas as situações, que eu vou abrir falando de bola. Pelo menos daquilo que ainda pode se dar uma esperança ao torcedor de alegria nesse ano de 2022. A preparação do time seguiu hoje e vai ser assim até sábado, quando depois do treino o time segue para Salvador. Mas olha, o Vasco está numa fase tão enrolada, tão difícil, tantas coisas que acontecem, que até o tal do Rotavírus poderia ter atrapalhado. O doutor Gustavo Caldeira colocou no sábado para a imprensa, através de um boletim médico, que 6 atletas estavam com o Rotavírus, com sintomas: diarreia, vômitos, disenteria, gastroenterite. Problemas sérios que incomodam demais, evitam o treinamento, enfim. Colocou que 6 estavam com essa situação. Nós tivemos uma informação ontem, que demos ontem, e hoje ratificamos que o Gabriel Peck foi um dos atingidos. Havia aí uma boataria em relação a Matheus Barbosa, que Zé Gabriel e Alexander, goleiro, treinaram no final de semana, mas ontem já não estavam tão bem assim. O próprio Aguinaldo, que não apareceu no treino de sábado, mas hoje apuramos que viajou para poder rever a família, que não via há muito tempo, mas já está de volta. Enfim,
todas essas situações preocupavam, porque é só o que faltava. O Vasco precisando de jogador, precisando de time, ainda vai perder para o rotavírus? Mas não, a informação é boa para o torcedor, tá todo mundo se recuperando, todo mundo inteiro, e não haverá desfalques para o jogo contra o Bahia em função do rotavírus. O departamento médico do Vasco trata dos sintomas e tudo vai ficar resolvido. Tanto é que a boa notícia foi confirmada hoje. Marlon Gomes foi para o campo, inclusive postou até no Instagram com a pilha carregada, a bateria carregada, Marlon Gomes já começando a treinar, a fazer trabalhos físicos, num ótimo trabalho da fisioterapia e do Departamento de Saúde e Performance do Clube de Regatas Vasco da Gama. Num tempo rapidíssimo, muito rápido mesmo, ele já se recuperou, vai aprimorar a forma física nessa semana e há uma grande tendência que ele possa ir para o jogo de domingo contra o Bahia. E vai ser um reforço muito importante, porque o Vasco precisa voltar a somar pontos. Sim, precisa voltar a pontuar. O Vasco passou e completou agora o primeiro turno todo no G4. Todos os jogos que o Vasco fez seguidos, sempre no G4. Fez um turno inteiro no G4. O que realmente é diferente daquilo que a gente viu no ano passado, que foi muito triste, né? O Vasco nem entrou no G4, deu um cheirinho ali para entrar, acabou não entrando. Mas um turno inteiro no G4, CT fechado, foco total. E olha, muitas contas para poder chegar a uma pontuação que seja razoável. E a conclusão que se chega é o seguinte: com 58, 60 pontos, o Vasco está dentro, absolutamente dentro, vai conseguir entrar. As contas são, em 13 jogos, o Vasco tem 6 em casa e 7 fora. Se o Vasco conseguir 5 vitórias, e até um empatezinho, mas com mais segurança 6 vitórias, o Vasco vai entrar. O Vasco fez 25 jogos nessa competição do Campeonato Brasileiro e tem 11 vitórias. A média é exatamente 5,72 de 5 vitórias. Se mantiver essa média, vai conseguir a classificação com 5 vitórias. O aproveitamento de 44%. Então é bastante possível que o Vasco consiga. São 6 jogos que o Vasco vai ter atuando dentro de casa. E se conseguir 5 vitórias, um empate já é o suficiente para que o Vasco da Gama consiga a classificação. Além disso, são 7 jogos que o Vasco da Gama vai fazer fora de casa. Por que não achar que o Vasco pode somar pontos também? Pega adversários grandes, como o Bahia, como o Cruzeiro, como o Grêmio, vai pegar o Sport, que está abaixo, mas é difícil em Recife, vai fazer jogos contra Ituano na última rodada, vai pegar o Operário em Ponta Grossa. Enfim, são adversários complicados, o Brusque em Brusque, mas dá para somar pontos. Mas se fizer literalmente o dever de casa, o Vasco consegue a classificação. Mas o que é mais importante, e hoje eu pude apurar isso, é que está se dando a Emílio Faro poder, para que ele possa ter segurança de que ele é o treinador. Esse papo de que ele não fica, que ele sai, de que vai vir um outro treinador, acaba trazendo sim uma insegurança, por mais interino que ele seja. Então está se dando todo o respaldo ao Emílio por parte da direção executiva do Vasco, ao Paulo Brax, ao Carlos Brasil, de que ele é o treinador. Ele tem liberdade para fazer as mudanças, de mudar o time do jeito que ele quiser, escalar quem ele quiser, dar segurança a ele e, por consequência, ao grupo, porque o grupo também precisa ter essa segurança. Hoje quem falou foi o zagueiro Juan Quinteiro. E o Quinteiro é um jogador que tem um poder, tem uma liderança. Ficou de fora apenas de 2 jogos nesse Campeonato Brasileiro. Portanto, é um jogador importante na questão anímica, na questão moral do grupo. É o xerifão, é o cara lá que cria as confusões, que está sempre defendendo os companheiros. E o Quinteiro vai falar sobre esse momento do Vasco de instabilidade, mas, acima de tudo, confiança que o time consiga manter aí o G4, como fez praticamente um turno inteiro. Em Quinteiro. Irmão, feliz por essa marca, a verdade eu não sabia, não tinha me ligado, mas feliz por ter conseguido todo um turno completo, né? Ficar no G4, isso também, tipo, para mim, não, a verdade, não vale muita coisa, porque ainda falta muito campeonato pela frente, sabe? A gente sabe o foco e o objetivo principal que a gente tem, assim que agora cada jogo é afrontar como uma final, sabe?
para esse objetivo principal, que é deixar o Vasco na Série A onde merece, a gente conseguir. O Quinteiro, que está acostumado a jogar contra o Bahia, durante muito tempo foi jogador do Fortaleza, Copa do Nordeste, diz que o jogo vai ser difícil, ele conhece muita gente lá do outro lado. Não é isso, Quinteiro? Bahia é grande clube, né? Tem grande time. Joguei com o Hugo, com o Rotalega, em contra dele. Tive o Emerson de treinador lá em Fortaleza, assim que sei muito bem como ele pensa, sei muito bem como ele gosta de seus times, sabe? Conheço muito bem ele. E vai ser jogo difícil de dois times grandes, dois times que querem brigar lá em cima, dois times que têm o foco de deixar seus clubes na Série A. Assim que vai ser uma final, sabe? A gente tem que afrontar assim e a gente vai com essa vontade de ir por os 3 pontos fora de casa, né? Conseguir bom resultado lá para chegar depois aqui em casa contra o Guarani e fazer grande jogo aqui com a nossa torcida também. Ele fala agora sobre sua ausência. Ficou de fora em 2 jogos. E olha, parece que ele sentiu muito. Ouça só. Muito bem, irmão. Claro que, porra, é foda, sabe, sair de 2 jogos. Acho que se eu não estou mal, eu fiquei fora só de 2 jogos por cartão amarelos. Mas é muito foda, sabe? Muito foda, mas eu sabia lá ia ser jogo super difícil contra a CSA. Não deu, mas já isso foi passado, sabe? Já foi passado, agora é focar no Bahia, fazer grande jogo lá e conseguir os 3 pontos pelo que a gente vai trabalhar toda essa semana. Torcedor, é com esse elenco que o Vasco vai. É com esse time que o Vasco vai até o final. Aliás, hoje eu até procurei saber se não há uma chance de contratar mais alguém, mas não. Tá tudo encerrado, não há mais como contratar. Na Série B, além da janela para jogadores que vieram de fora, que se fechou no dia 15 de agosto, havia um prazo até 4 de agosto para inscrever os primeiros 50 atletas na competição. E 8 poderiam ser substituídos até o dia 25 de agosto. Mas essas substituições, principalmente em caso de lesão ou saída de atletas, mas que teriam que ser inscritos até o dia 19. Isso não aconteceu. Até o dia 19 de agosto, o Vasco não fez nenhum tipo de alteração na sua lista e agora não há mais, nem dentro da Série B, a possibilidade de contratar jogador. O que se tenta é limpar o grupo, mas olha, a situação do Zé Santos parece que azedou. O fato do torcedor do Vasco ter comemorado a saída dele, de que tem muita felicidade de vê-lo longe de São Januário, trouxe ao Paços de Ferreira uma pulga atrás da orelha. E os dirigentes portugueses, que estavam meio assim ressabiados, confirmaram: olha, vamos dar uma segurada, depois a gente tenta conversar mais. Então o negócio do Zé Santos deu uma segurada, deu uma embolada, não se sabe se o negócio vai à frente. E o Zé Santos, por enquanto, vai ficar na colina. Amanhã mais um dia de treinos, expectativa de que todos estejam recuperados aí dos problemas do rotavírus e que o Marlon Gomes possa também estar treinando entre os jogadores do time profissional. Daqui a pouco a gente vai trazer um segundo bloco pesado, um assunto chato, complicado pra caramba. Mas antes a gente vai dar o recado do médico amigo. Olha, presta atenção nesse recado do médico amigo. É uma oportunidade ímpar para você, baratinho, para você ter 4 pessoas atendidas, incluindo você. Olha só que maravilha. A gente volta já já. Tem coisa mais importante que a saúde? Não tem, né? Imagina só, você cuidar da sua saúde e de mais 3 pessoas por apenas R$ 34,99. Se liga só nesse recado que eu tenho para você. Do Médico Amigo. O Médico Amigo é um plano de telemedicina 24 horas por dia. Você pode fazer quantas consultas precisar com médicos especialistas sem carência. E o melhor, por um precinho R$ 34,99 para 4 pessoas. É isso mesmo, R$ 34,99 para 4 pessoas. Melhor, atendimento em todo o Brasil. O serviço de telemedicina ajuda a diagnosticar com mais agilidade o problema enfrentado pelo paciente, sendo mais rápido o tratamento a ser utilizado. 91% dos atendimentos online não necessitam que o paciente se dirija presencialmente para se consultar em seguida, pois o diagnóstico é preciso e o tratamento já pode ser iniciado. Com o atendimento de telemedicina, você evita filas em clínicas e hospitais e gastos com deslocamento. Faça sua consulta online de onde estiver. Basta ter acesso à internet no celular.
Não perca mais tempo, clique no QR Code que você está vendo no vídeo ou no link que você encontra na nossa descrição. Uma parceria Atenção Vascaínos e Médico Amigo, unindo o amor ao Vasco e o cuidado com a sua saúde. Na abertura desse segundo bloco, eu quero dar o recado do Renda Extra para você. O Renda Extra que está ajudando muita gente a ganhar dinheiro. Sim, ganhar dinheiro. Você tem aqui na descrição desse vídeo um link, você entra lá e você compra o curso Lucrando em Home Office. Você paga R$ 47 e você aprende, com a ajuda de uma equipe de suporte, a trabalhar da sua casa. Tendo uma boa internet no seu computador, ou então um bom plano de dados no seu celular, você trabalha tranquilamente e pode ganhar até R$ 4.000. Olha, eu não estou entendendo bem, não estou aprendendo, não está legal, eles devolvem o seu dinheiro. O que você tem a perder com isso? Absolutamente nada. É o Renda Extra, lucrando em home office, aqui no canal Atenção Vascaínos. Olha, a gente vai ter que falar desse assunto, que é um assunto duro, cara. É um assunto complicado, porque sai ano, entra ano, e o Vasco abraça essa velha fama. Fico até em dúvida se eu posso falar isso, porque quando a gente fala alguma coisa desse jeito, parece que a gente ofende as pessoas. Mas para quem acha que o Vasco é um clube limpo, é um clube que não deve nada a ninguém, que não está mais sujo que pau de galinheiro, que tem fama de 171, desculpe. Eu não consigo deixar de falar disso. Olha, a situação da SAF hoje teve mais um passo dado. A aprovação do nome de Roberto Duque Estrada, você está vendo aí o site atençãovascaínos.com.br, nós trouxemos essa notícia hoje. Ele foi indicado como o segundo no board da futura SAF, 70-30 com a 777. Não houve indicação de oposição a um outro nome que poderia acontecer. Até ontem era o prazo. Mas não houve nenhum protocolo na secretaria e ele será o segundo ao lado de Jorge Salgado na Vasco SAF na composição final. Ele foi escolhido por ser uma pessoa séria, ser uma pessoa que conhece muito da SAF e vai estar ali ao lado de Jorge Salgado, compondo daqueles 7, 5 da 777, 2 do Vasco da Gama. Mas olha, esse é o menor dos problemas, porque o Vasco Associação continua dando muito trabalho. Uma dívida de 2017 do Vasco com a Federação Carioca está atravancando a transferência dos ativos, que é uma segunda etapa depois da escolha desses conselhos que compõem a Vasco SAF hoje 100% Vasco, para você transferir os ativos da Federação Carioca e da CBF para que a Vasco SAF possa ser composta por 70% da 777, pagando por essa transferência. Você precisa estar limpo nas entidades esportivas. Pois bem, os companheiros da Globoesporte.com, Emanuele Ribeiro e Tébora Schmidt, trouxeram ontem que o Vasco tem uma dívida com a federação de 6,8 milhões de reais de 2017. Vai acumulando, não paga, deixa lá, é amizade. Pois bem, para fazer a transferência dos ativos, tem que pagar. Absolutamente tem que pagar. Bom, antes de eu contar a história toda, eu vou trazer aqui uma explicação, porque o torcedor quer saber como é que está essa situação da SAF, gente. Quando é que a SAF entra? Qual é o trâmite? É conselho? É passagem de ativos? Quando é que os caras da 777 entram? Bom, eu vou trazer uma explicação minuciosa para que você possa entender em que pé está a situação da imposição da Vasco SAF oficial, 70% 777, 30% Vasco da Gama. Leia e ouça aí. Primeira fase, Constituição. 1.1. A SAF já foi constituída e os documentos de Constituição, Estatuto Social, atas da AGE de Constituição e da primeira reunião do Conselho de Administração já estão arquivados na Junta Comercial do Rio de Janeiro. 1.2. O CNPJ foi emitido pela Receita. A Vasco da Gama SAF já existe desde 16 de agosto de 2022. Mas, por enquanto, uma SAF com capital social de R$1.000 com 100% das ações de propriedade do Clube de Regatas Vasco da Gama. Segunda fase, capitalização. 2.1. Fase de transferência dos ativos selecionados. Letra A. Bens móveis. Será feito um laudo de avaliação para determinar o valor dos ativos a serem capitalizados, transferidos, do clube para a Vasco SAF. B. Direito federativo. Transferir nas federações e confederações, Federação Carioca, CBF e Comebol, a inscrição que o Vasco tem para participar das competições. C. Direito federativo dos atletas. Transferir o contrato dos atletas do clube para a Vasco SAF. O BID.
D. Contratos, televisão, serviços, patrocínios e etc. Transferir os contratos vinculados ao futebol para que as receitas comecem a ser recebidas pela Vasco SAF. E. Contratos de financiamentos. Transferir os contratos de financiamentos em que os recebíveis do item anterior constem como garantia. O laudo dos bens será validado em AGE da Vasco SAF e servirá para o aumento do capital social da Vasco SAF para o valor correspondente aos ativos transferidos. O aditamento dos contratos dos jogadores é imediato e passa a valer desde seu registro nas entidades. Em relação aos demais contratos, as contrapartes foram notificadas para a ciência e anuência. Como resultado dessa fase, a Vasco SAF já estará operacional, ou seja, já é ela que opera o futebol do clube, só que ela ainda é controlada pelos mesmos gestores do clube. Terceira fase, conclusão. Nova AGE da SAF para aumento de capital social relativo à entrada da 777. Registro da alteração do Estatuto Social com os novos quantitativos do Conselho de Administração e as novas indicações, bem como a alteração dos membros do Conselho Fiscal. Nesse momento, essas questões já terão que estar resolvidas no clube. No caso do Conselho de Administração, o nome de Roberto Duque Estrada já está aprovado e resta apenas um ofício para formalizar. No Conselho Fiscal, acredita-se que também esteja caminhando. Com a conclusão da terceira fase, a Vasco SAF, que já está operacional, passa ao controle do novo acionista majoritário, a 777. A ideia era resolver essa situação até o 5º dia útil do mês. Pois bem, por quê? Porque tem que pagar salário. No dia 5 de setembro, que é domingo, no 5º dia útil, seria dia 6 de setembro, na segunda-feira da semana que vem. Mas olha, a FERJ não deu ok para o acordo que a princípio teria sido feito antes, de fazer um pagamento em 2 vezes assim que a SAF fosse aprovada, que a situação fosse resolvida, transferência de ativos. Mais ou menos dentro daquela prerrogativa, olha, eu quero te pagar, eu reconheço a dívida, mas eu preciso ter dinheiro. E eu não tenho dinheiro hoje. A gente aprova a situação da SAF, entrou os 120 milhões, eu venho aqui e faço o pagamento. A federação teria dado o ok de pagamento em 2 vezes. Mas houve uma reunião do board, da diretoria da federação, que disse não vou fazer isso. Até porque o Botafogo, quando teve que fazer a transferência dos seus ativos, fez o pagamento daquilo que também devia. Então, o Vasco não poderia ser diferente. O que aconteceu? O presidente do Vasco, Jorge Salgado, teve que ir à federação para discutir na federação um acordo. Colocar o nome dele, dizer, olha, a gente tem que acertar isso, porque senão eu não consigo ter dinheiro. O que vai acontecer? Se não acontecer isso, vai dar atraso. A federação só pode ela liberar os ativos, porque ela é a entidade primeira, onde o Vasco está afiliado, para aí sim passar para a CBF. O argumento, como eu disse, é o seguinte, olha, eu preciso que vocês liberem para eu poder pagar. A FERJ nunca, na verdade, ia resolver esse caso, a gente sabe disso, por conta da fama que o Vasco tem, se não virasse Vasco SAF. O Vasco Associação, a FERJ ia ficar com essa situação aí, essa dolorosa durante muito tempo. Mas corre-se contra o tempo, porque precisa se regularizar, precisa se fazer a transferência dos ativos, é algo rápido, modelo eletrônico, vai à federação através dos modelos eletrônicos e passa para a Vasco SAF, comunica a CBF faz a mesma coisa, só que, se não resolver o assunto, os jurídicos fizeram aí uma conversa na tarde de hoje, tentando fazer um documento que desse garantia à federação de que ela vai receber. Porque aquilo é uma dúvida danada. O Vasco, infelizmente, deitou na cama e fez a fama. Bom, vocês vão pagar mesmo a gente? Vão acertar mesmo a situação? Vê lá, hein, cara. Vocês estão mais sujos que pau de galinheiro. E o Vasco, não, nós vamos fazer. Se a federação, que amanhã vai se reunir, numa reunião às 3 horas da tarde, você está vendo aí, ela fez inclusive um anúncio oficial para tentar discutir essa questão da liberação dos ativos mediante o pagamento posterior. Se isso acontecer, beleza. Se não, o presidente Jorge Salgado, mais uma vez, vai ter que fazer um aporte, vai ter que pagar para resolver essa questão. Mas aí é uma dúvida. Por quê? Porque essa dívida já estava em balanço em abril. Era mais uma dívida que estava aberta. A justificativa do Vasco Associação é, olha, já se tentava fazer um acordo, eles deram ok, que assim que aprovasse a SAF em 2 vezes,
Eles romperam a corda. Essa é a informação que eu tive hoje. Mas, de qualquer maneira, será que não dava para resolver isso antes, com o dinheiro que o Vasco recebeu, os 70 milhões? Será que alguém não papou mosca nessa situação de novo? Essa questão já teve o problema do transfer ban, agora esse problema da federação, e quer mais? Informação dada pelo companheiro Joel Silva, que está no jornal O Dia. O Vasco também está devendo a CBF, sim, empréstimos entre 2013 e 2015, postergados. Não, a gente vai pagando depois. 9,4 milhões que o Vasco deve à CBF. E a gente quer saber se isso também vai atrapalhar, porque resolve um pepino com a federação e aí pinta outro da CBF, como é que faz? Como é que resolve isso? Que vergonha, cara, que coisa absolutamente vergonhosa. Só que nesse momento não tem para onde correr. Ou paga, ou então tá atravancado o negócio da SAF. Atrasou? Já atrasou. E como eu disse, a maior preocupação é, dia 6 tem que pagar salário de funcionários e jogadores que estão brigando aí para subir. Imagina atrasar salário num momento como esse. O time com salário em dia já não está com tanta segurança assim, imagina atrasando o salário. Por isso essa correria, para que a coisa possa ser agilizada, para que até semana que vem tudo seja passado. Como eu coloquei no áudio para vocês e também na arte que a gente apresentou agora há pouco, é uma questão de trâmite rápido, porque se faz a transferência dos ativos da CBF, da Federação, da Comebol, muda-se o nome, acontece o aporte de 120 milhões, se transfere através de reunião do Conselho Administrativo da Vasco SAF, hoje 100%, com Carlos Roberto Osório, Roberto Duque Estrada e Jorge Salgado, a transferência de 70%, na verdade 67% inicialmente, 63%, melhor dizendo, inicialmente, com 37%, porque já foram adiantados 70 milhões, então isso vai ser transferido, é rápido, é muito rápido, também não é algo que vai demorar tanto, porém, tem que pagar. Você tem uma dívida aí juntando as duas, quase 17 milhões e tanto para fazer um pagamento. Uma vergonha. Ações antigas, dívidas contraídas no passado que não foram pagas, não foram negociadas. E o Vasco passa por esse vexame. O pessoal da 777 está parado. E tem gente que ainda quer que os caras botem dinheiro. Como é que bota dinheiro, gente? Como é que vai botar dinheiro com tudo isso acontecendo? Quem confia no Vasco Associação nesse momento? Não tem como. Mas a informação que a gente tem é que vai resolver. Por bem, com a federação dando ok, que vai acreditar, que vai ter um documento dando comprovação de que vai receber assim que fizer a transferência dos ativos, ou por mal, com o presidente do Vasco, Jorge Salgado, mais uma vez, pagando do próprio bolso para resolver esse pepino. Triste Vasco. Triste situação, absolutamente triste situação. Vamos esperar amanhã. Tem mais. Tomara que não sejam mais notícias. Sejam notícias, pelo menos, menos vergonhosas. Já já a gente volta no bloco final do News. Olha só que barato que você tem aqui no canal Atenção Vascaínos. A parceria nossa com a GoCase. Sabe o que é a GoCase? São essas capas para celular para todos os modelos. Para Motorola, para Samsung, para iPhone, para todos os modelos. E você pode personalizar. Olha só que maravilha. Você pode botar seu nome, você pode botar algum tipo de emblema do Vasco, você pode botar uma camisa que você goste. Por exemplo, essa camisa que eu tenho aqui, você pode botar atrás da sua capinha. É maravilhosa. É produto oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama e tem 1 ano de garantia. E você está vendo o QR Code aí na tela, você vai direto para a página da GoCase do Vasco. E lá você tem todas essas opções e também a opção de customizar, colocar o seu nome ou então o nome de alguém para você dar de presente. Você tem 5% de desconto usando o cupom GOLVASCAÍNOS. E comprando 4, você tem 2 gratuitamente. Olha só que maravilha. É a GoCase, aqui no canal Atenção Vascaínos. E para encerrar o News de hoje, quero trazer informações da base inicialmente. A base que tem um jogo importante amanhã no Sub-17, Campeonato Brasileiro, Vasco e Botafogo jogam no Cefat, campo onde o Botafogo manda os seus jogos. E a gente vai ouvir o múltiplo lateral direito Paulinho, que joga no Sub-20, joga no 17, treina no profissional. Esse com certeza vai ser muito jogador. Paulinho fala sobre essa adaptação, tem que voltar a jogar agora no Sub-17. E também sobre a facilidade que o Vasco vem tendo em enfrentar os clássicos no Rio de Janeiro. Sempre é bom retornar para a minha categoria.
Já sou muito entrosado com esse grupo e jogamos junto desde sub-9. Isso facilita, né, na minha transição. Treinei com o grupo essa semana e nem parece que fui alguns meses sem trabalhar com eles. Conheço todos muito bem. Desempenho nos clássicos é fruto de muito trabalho da equipe. A gente trabalha muito forte todos os dias para que as atuações dentro de campo sejam boas. Clássico sempre tem aquele gosto diferente, a concentração é sempre a mesma, mas o clássico geralmente é decidido nos detalhes, então precisamos redobrar a atenção para não sair com a derrota. O Sub-17 volta a jogar sábado às 11 horas da manhã na Gávea contra o rival Flamengo. Na preliminar, às 9 horas da manhã, o Sub-15 pega também o Flamengo na Gávea. Sub-14 e Sub-13 enfrentando o América Futebol Clube no CT Arte Sul. Você está vendo a foto aí do Lucas Zuccarello, o Luquinha, jogador do Sport Clube do Recife, que se despediu do clube pernambucano. Sim, ele está saindo do esporte. É um jogador que é prestígio, nascido em dezembro de 2006, tem 15 anos, vai fazer 16 agora no final do ano. Já atuou pelo Sub-20 da equipe pernambucana, inclusive fazendo gol. Foi destaque no Sub-17, que chegou à semifinal da Copa do Brasil da categoria, enfrentando o Palmeiras. Foram eliminados pelo Palmeiras, mas o Luquinha arrebentou. Ele está saindo do esporte, o Vasco não confirma, mas a informação é de que ele está vindo para a Colina. Inclusive, já confidenciou a amigos próximos que teve o Instagram invadido, a torcida do Vasco pedindo para que ele viesse para São Januário. Ele está encantado, está muito feliz. Em breve, Lucas Zuccarello, excelente reforço. Jogador que o Vasco vai garimpar e vai trazer e com certeza vai ajudar. E de Recife, a gente tem boas lembranças, bons jogadores que já vieram jogar na Colina. Por falar em base, um talento da base que já está no profissional e é uma realidade, Andrei Santos. Essas situações todas que a gente falou aí na abertura do News, da sequência do News, assim que resolver todos esses imbrólios, o Andrei Santos vai receber o pessoal da 777 e vai assinar o seu contrato. Tudo resolvido. Propostas pintam toda hora, propostas de fora, da Espanha, da Inglaterra, da Alemanha, de tudo quanto é lugar. Mas o Andrei Santos vai ficar no Vasco, vai renovar o seu contrato, em acordo da Bertolucci Sport, a empresa que faz a gestão da carreira dele, e o diretor executivo da futura Vasco SAF, Paulo Brax. Agora, a hora dos ingressos, porque quarta-feira que vem tem Vasco e Guarani, um jogo importantíssimo. Essa sequência aí de pontos que o Vasco precisa ter, ganhar em casa é fundamental e esse será o primeiro de 6 jogos que o Vasco ainda tem, dos 13 que vai disputar na Série B de 2022. Vasco e Guarani, a venda de ingressos começa amanhã para o Sócio Gigante, às 10 horas da manhã. Sim, às 10 horas da manhã você já pode comprar pelo site Sócio Gigante. No dia 25, na quinta-feira, você tem os ingressos na bilheteria de São Januário e também no dia 25, só que às 11 horas da manhã. Na bilheteria às 10, nas lojas Gigantes da Colina a partir de 11 horas da manhã. O encerramento das vendas online no próprio dia do jogo, dia 31 até as 3 horas da tarde. Arquibancada R$ 60, VIP 80, social 100. Sócios com carteirinha, é só carregar a carteirinha e na hora que você passa na catraca, tá tudo ok. Sócios sem a carteirinha, tem que trocar o ingresso nas lojas físicas. Você tá vendo aí também uma lâmina com os preços, é importante que você saiba quanto você vai pagar, e uma outra que mostra aí as estrelas, os ratings, para que você possa saber que horas vai abrir para a sua venda, para a venda da sua categoria. Boa sorte, né? Porque ultimamente, mesmo sendo sócio, tá difícil, porque é muita procura. Às vezes quem tem poucas estrelas não consegue nem comprar, tá sempre longe dessa possibilidade. Agora a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Você pode proteger o seu patrimônio e a sua família por consequência. Proteja também o seu condomínio, você que é síndico. Procure o Cristiano na CG Segurança Eletrônica, ele vai fazer o melhor orçamento, aqui embaixo o telefone e também o e-mail. Você quer proteger com uma cerca, você quer colocar uma fechadura, um porteiro eletrônico, enfim, procure o Cristiano, ele vai dar todo o caminho para você, os melhores preços e você vai se sentir seguro. Quero mandar 2 abraços. Um para alguém que todo mundo ama, mas eu deixei de dar um abraço nele por ocasião. A gente sempre fala das coisas que acontecem com ele e não mandei um beijo para ele. Para o meu amado Roberto Dinamite, cada dia melhorando, lutando contra essa terrível doença, mas superando os obstáculos. Roberto, um beijo, meu irmão. Que Deus te abençoe.
Em breve a gente vai estar junto aí para bater aquele papo, para você participar daquela live. A gente ama muito e o amor da torcida do Vasco é fundamental para que você possa se recuperar. E um outro é um abraço apenas para quem conhece, para Roland Jaime Orzabal de La Quintana, o maior músico que eu já vi. Eu não vou dizer de onde ele é, que ele canta. Procure dar uma pesquisada aí. Chama-se Roland Orzabal. Fez 61 anos ontem e é aquele que eu guardo no coração, que me inspirou pro resto da vida, com as suas letras, suas músicas e a sua emoção de cantar. Me inspiro muito nele. Esse é o cara. Sei que ele não vai estar ouvindo, sei que ele não vai estar vendo, mas Deus está. Mr. Roland, um abraço, saúde, que você possa ainda trilhar durante muitos anos com a sua música e a sua poesia. Amanhã de manhã tem o Acorda Vascaínos no canal AV+, tem o Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, à tarde o Boletim AV, e à noite eu tô de volta aqui no News trazendo mais notícias. Tomara que notícias melhores, não essa vergonha que foi o dia de hoje. Grande abraço a todos. Tchau, turma.